Me responde uma coisa, como anda a sua saúde? Você por acaso tá gripado? Seu nariz tá escorrendo? Você tá com dor de ouvido, dor de cabeça, febre? Tá com uma coceira estranha na parte de trás da sua perna? Bom, eu, se eu fosse você, não escutaria a história de hoje caso você esteja sentindo todos esses sintomas, mas fica a seu critério. A creepypasta de hoje é muito interessante, eu achei que ela tem uma vibe, assim, muito, cidade infectada, mas também é diferente. Inclusive, se por um acaso você que está me assistindo for uma pessoa hipocondríaca, eu não aconselho você ver o vídeo de hoje, tá. A questão aqui é a seguinte, tem uma gripe estranha assolando várias cidades e ninguém sobrevive a esse vírus. Ele é extremamente mortal. Bom, antes do vídeo começar, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir histórias de terror. Considere também se tornar membro do canal, pois assim você apoia o canal. E galera que me acompanham no Spotify, tem como vocês se tornarem membro também. É só pesquisar aqui no Spotify mesmo Covil da Nath Apoia-se, clicando para fazer parte, você vai ser redirecionado para a página do Apoia-se, fazendo ali tudo que eles pedem. Você vai ter acesso aos episódios exclusivos que tem lá. Bom, eu acho que vocês já sabem, peguem os seus cafés, seus crochês, seus tricôs, suas águas, suas academias, seus trabalhos, seus sonos para mimir, seus estudos para estudar. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Para começar, eu gostaria de dizer que eu escolhi essa comunidade online porque tem um alcance muito bom. Se alguém estiver ouvindo isso do Arizona ou conhecer alguém lá, por favor, entre em contato comigo imediatamente através dos comentários. Eu também publiquei isso no meu site. Eu tenho um blog sobre casos arquivados. Mas por algum motivo eu não consigo ver. Eu já tentei publicar pelo menos 15 vezes, mas eu não tô conseguindo. Então, espero muito que essa publicação seja carregada. Eu moro no Arizona e nunca aconteceu nada aqui que valesse a pena escrever porque, bom, a cidade tem uma população de cerca de 1.500 habitantes. Há 11 dias, no dia 3, uma senhora idosa que administrava uma creche domiciliar na minha cidade foi encontrada morta no seu trabalho por um pai que estava buscando sua filha. As crianças estavam muito agitadas e disseram à polícia que a senhora Booker, a falecida, estava gritando com elas e sangrando pelo olho antes de entrar no banheiro e desmaiar na banheira. Triste e desagradável, mas não exatamente uma notícia. Porém, um dia depois, uma das crianças da creche desenvolveu uma erupção cutânea e começou a sangrar pelo ouvido. Ela morreu 12 horas depois, assim como outras 8 crianças na mesma creche, todas com sintomas semelhantes. Isso causou um alvoroço na minha cidade. Numa cidade de 1.500 habitantes, as tentativas de manter as pessoas alheias e calmas foram um fracasso total. No dia seguinte, a notícia já circulava no Facebook. Soube que 9 pessoas que estiveram no hospital quando as crianças começaram a chegar também começaram a apresentar esses mesmos sintomas. Nenhum deles durou mais do que alguns dias. Até a última sexta-feira, 18 pessoas que tiveram contato indireto com as crianças foram dadas como desaparecidas ou mortas por causas naturais ou desconhecidas. Todas apresentaram sintomas semelhantes pouco antes de suas mortes. Foi nesse momento que eu fui diretamente afetada. Minha irmã voltou do hospital mais próximo completamente devastada. Ela tinha ido visitar o bebê recém-nascido de uma amiga e, ao chegar, foi informada de que tanto a amiga quanto o bebê haviam falecido. Tudo o que acabei de contar foi relatado a ela por uma enfermeira assustada. Verifiquei os fatos que pude. Minha irmã estava literalmente histérica. Ela falava uma oitava acima do normal e 2 vezes mais rápido. Eu nunca tinha visto ela agir assim. Seus ombros e braços estavam com hematomas tão grandes que pensei que talvez ela tivesse sofrido um acidente de carro no caminho de casa. Ela me disse que não sabia onde os tinha feito e quando eu tentei colocá-la na cama, ela surtou e começou a gritar comigo, dizendo que o meu quarto estava muito quente. Eu medi sua temperatura e estava em 39,3 graus Celsius. Eu a convenci a ir para a cama. Pouco tempo depois de esperar o retorno da ligação do médico legista da nossa cidade, acabei adormecendo no sofá. Acordei com meu celular vibrando. Tinham 7 mensagens de amigos, todos relatando a mesma coisa. Famílias inteiras estavam sendo encontradas espancadas até a morte por toda a cidade. Sangue, hematomas, unhas e dentes arrancados, cabelos cortados, todos eles. Houve relatos de 14 a 55 corpos, dependendo de com quem você falava. Em um estado de choque, eu fiz a única coisa que conseguia fazer muito bem no piloto automático. Escrevi um artigo sobre isso no meu blog. Fiz algumas ligações pela cidade, mas meus contatos habituais não atenderam. Eu fui ver como a minha irmã estava e ela estava sangrando muito pelo ouvido. Entre isso e os hematomas, comecei a me perguntar se aquilo era mesmo a invasão domiciliar.
Liguei para o pronto-socorro 24 horas da cidade, mas ninguém atendeu. Eu não quis arriscar levá-la de volta para o hospital, então eu tentei ligar para o 911, mas a ligação também caiu sem parar. Liguei para minha amiga que trabalhava em uma banca de jornal legítima e ela me disse que estavam noticiando que o NW Medical estava operando com uma equipe reduzida porque a maioria dos profissionais de saúde estavam ligando dizendo que estavam doentes ou sido encontrados mortos em casa. Ela disse que tinha visto tanques na cidade. Acordei na manhã seguinte e a minha irmã tinha sumido. Eu não sei onde ela tá e eu estou com muito medo de procurá-la. Eu já liguei para o CDC várias vezes, mas sempre que ligo é a mesma mulher que atende. Na primeira vez, ela anotou o meu depoimento e disse que retornaria a ligação. Todas as vezes seguintes, ela me coloca imediatamente em espera e ela nunca retorna a linha. Essa manhã, meu contato no departamento de polícia finalmente me retornou a ligação. Ele me disse que o número de mortos é incalculável nesse momento e que eles estão sendo ignorados pelo governo estadual e federal, com uma exceção. 2 pessoas do CDC desapareceram ontem. Meu contato os ouviu conversando sobre os tratamentos de câncer da senhora Brooke, como se isso fosse relevante. Ele não sabe se é, mas espera que eu consiga tirar alguma conclusão disso. Eu não posso, infelizmente. Eu não sei sobre Ouro, que seria outra cidade, mas estimo que na minha haja cerca de 40 mortos após apresentarem os mesmos sintomas. Eu não vi nada disso nos noticiários que tenho acompanhado religiosamente. Por quê? Nos disseram que o lugar mais seguro para nós é dentro de casa. Eu não vejo um carro passar pela minha rua há 2 dias. Eu tô com medo. Minha irmã ainda tá sumida, mas eu tenho muito medo de procurá-la ou entrar no quarto onde ela estava dormindo. Meu cabelo tá caindo por causa do estresse. Eu tenho fumado muito. Essa manhã, eu notei um pequeno hematoma no meu braço. Sei que meu sistema imunológico está comprometido e tenho muito medo de sair de casa. Liguei para os meus pais em Tucson e deixei uma mensagem, mas eles não retornaram a ligação. A última vez que tive notícias da minha amiga em Ouro foi no sábado de manhã. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estavam começando a encontrar corpos jogados na rua. Ninguém mais se dá o trabalho de recolhê-los. Eu respondi, mas ela nunca mais respondeu. Atualizarei assim que possível. Se alguém estiver em Ouro ou Mentmoth, por favor, entre em contato comigo. Eu não vejo outro ser humano há mais de 2 dias e eu me sinto como a última pessoa da Terra. Atualizações. São quase 6 horas aqui e uma sirene tá tocando há uns 10 minutos. Eu não sei se é uma sirene de tornado ou de ataque aéreo, mas é alta e assustadora. Eu notei um pequeno hematoma no meu braço que, após uma inspeção mais detalhada, se espalhou por toda a lateral das minhas costas. Eu tô morrendo de medo. Eu tive um colapso nervoso, gritei pra parede, chorei e havia sangue nas minhas lágrimas. E isso foi tipo 1 hora atrás. Pra pessoa que tá ligando pros estabelecimentos comerciais daqui, não somos nós que estamos atendendo. Nosso centro está fechado o dia todo. Eu liguei para alguns lugares onde conheço os donos e funcionários e as pessoas que atenderam não são daqui. Eu não sei o que disseram para você, mas com certeza não são daqui. Eu vou para casa dos vizinhos porque eu não aguento mais ficar sozinha e dane-se. Não é como se eu pudesse pegar de novo, porque eu já peguei mesmo. As sirenes me deixaram apavorado e o sol já tá quase se pondo. O meu nome é Lindsay Ellen, eu tenho 29 anos e eu sou de Mentmoth, Arizona. Eu gosto assim, né, não sei vocês, quando tem ali a informação extremamente impactante e a certeza de que eu, como mero ser humano insignificante que sou, não poderei fazer absolutamente nada e certamente não tenho chances nenhuma de sobreviver. Inclusive, eu tenho certeza que eu seria uma das primeiras pessoas a me infectar com essa gripe misteriosa, tá? Porque, como vocês bem sabem, já falei aqui várias vezes na comunidade pra vocês, eu tenho a imunidade de uma batata. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar com vocês no início aqui do vídeo é que são várias histórias, mas essas histórias se conectam através desse vírus, né? Então, aqui a gente tem o ponto de vista de vários personagens diferentes lidando com a infecção ou não lidando com ela, né? Aqui, como podemos ver, nosso primeiro protagonista foi de Comes e Bebes. Mas a próxima história se chama Por Favor, Me Ajude. Eu já vasculhei todos os livros didáticos espalhados pelo meu escritório. Mandei meus colegas pesquisarem incansavelmente, mas eles voltaram de mãos vazias. Publiquei em diversos fóruns e sites médicos tentando encontrar a origem dessa doença e tudo em vão. Eu preciso de alguém que entenda de doenças obscuras. Também publiquei em subreddits médicos aqui com nomes de usuários diferentes e ainda não recebi nenhuma resposta. Começou há 4 dias. Midríase episódica benigna? Como você quer que eu escreva isso no relatório? Hesitei por um momento com a prancheta enquanto meu colega revirava a mão enluvada da pálpebra fina como o papel da mulher morta.
Como paramédico, eu já tinha passado por muitas situações horríveis, mas essa foi a pior de todas. Ao ver a expressão no rosto dele, confirmei que eu estava exatamente como ele. Nossa paciente parecia estar deitada no asfalto há várias horas. Quanto mais me aproximava, mais notava o acúmulo de sangue sob sua pele. É assim que determinamos há quanto tempo o corpo está ali. Só por isso, eu poderia ter deduzido com segurança que ela estava ali há dias. A única coisa que me deixou intrigado foi que ela mesma havia nos ligado minutos antes. Meu parceiro me interrompeu apontando com o dedo. Passou-se um breve instante antes que ele falasse. Eu não sei por onde começar. Algumas partes parecem de livro didático, outras parecem ficção científica, a começar pelos olhos dela. Mas, sei lá, eu acho que não é isso. Seus olhos se moveram entre as orelhas dela. Uma gosma sangrenta repousava no cimento, um rastro escorrendo de cada canal auditivo. Prendi a respiração e inclinei a cabeça em direção ao papel para começar a escrever. Uma multidão se formava ao longe. É um dos motivos pelos quais detestamos atender chamadas de emergência em condomínios. A síndrome do vizinho fofoqueiro está sempre presente e tentar impedir que um grupo de pessoas reúna informações para fofocar enquanto se salva uma vida é um transtorno. Eu detestava parecer insensível, mas o fato de o paciente estar morto tornou meu trabalho um pouco mais fácil por um instante. Quer que eu isole esse lugar e chame o legista? Perguntei, deixando meu olhar percorrer a porta e a janela, observando os curiosos espiar o fascinante cadáver. Não, deixe eles ficarem olhando. Talvez isso os ensine a cuidar da própria vida da próxima vez. Ele se levantou com um grunhido. Não consigo imaginar que alguém queira ver isso. Caminhei até o lado de Ryan, que soltou um suspiro exasperado, enxugando o suor na testa. Depois de um momento em que ficamos parados, perplexos e confusos, com os olhos fixos no corpo murcho e exausto à nossa frente, decidimos começar a trabalhar. Comecei pelas unhas, talvez a parte menos repugnante dela, mas ainda assim, obscenamente mutilada. Parecia que ela havia se agarrado à calçada com as garras, agarrando-se ao concreto e usando suas unhas quebradiças como ganchos para se impulsionar para frente. Com o tempo, ela perdeu todas as camadas de queratina. Havia um rastro de pequenos pedaços translúcidos de unha cobertos de sangue que a levava até onde ela finalmente parou. Suas cutículas haviam desaparecido, as pregas estavam dilaceradas. O cabelo dela estava caindo. Não como de alguém com hipotiroidismo, mas caindo como o de um husky no verão. Haviam tufos de cabelo formando um rastro. Como o corpo foi içado, pedaços se desprenderam da cabeça dela. Tivemos que colocá-la de volta no concreto sem saber se tínhamos causado aquilo de alguma forma. Eu tinha imaginado como seria pentear o cabelo de um cadáver em decomposição e como ele se desprenderia do crânio e cairia na vegetação com facilidade. Era como se o couro cabeludo dela estivesse literalmente derretendo. Suas pupilas estavam dilatadas e cheias de sangue. Suas pálpebras pareciam enferrujadas. Se eu não tivesse recebido a ligação momentos antes, eu teria presumido que ela estivesse morta há pelo menos 2 horas. Nunca tínhamos visto nada parecido. A curiosidade me venceu, e enquanto minha parceira e a médica legista ajudavam a entrar no veículo, caminhei em direção à multidão que se formara ali. Levando meu bloco de notas, aproximei-me do lado mais denso do círculo. Alguém prestou atenção quando essa mulher desmaiou? Alguém a viu antes de cair? Eu havia elevado um pouco a voz na esperança de que alguns moradores que ainda observavam pelas janelas pudessem ouvir. Algumas pessoas balançaram a cabeça em silêncio, enquanto as demais mantinham os olhos fixos no corpo que era retirado no local que, a essa altura, já estava praticamente em pedaços dentro de um saco preto. Seria de grande ajuda para entendermos o que incluir no relatório se alguém pudesse nos dar alguns detalhes antes de partirmos. Tentei parecer entusiasmado. Eu tinha erguido meu bloco de notas e bufado de frustração quando a voz de uma mulher, um pouco abafada, surgiu por cima da multidão. Eu vi! Foi tudo o que ela disse. Virei-me para encará-la. Ela era pequena, mas devia ter uns 50 anos. Aproximei-me dela calmamente, mas ela recuou para o meio da multidão, estendendo as palmas das mãos à sua frente, e balançou a cabeça. Não, não, não. Você fica aí, disse ela. Confuso, fiquei parado e obedeci. Abri meu bloco de notas e tirei a caneta dos dentes. Pode me dizer o que viu? Perguntei. Seus olhos se voltaram para as pessoas entre as quais ela estava parada, quase como se esperasse que a repreendesse. Ela estava gritando e não conseguia andar. Esperei que ela continuasse, mas seus olhos se voltaram novamente para as mulheres ao seu lado. Assenti com a cabeça na esperança de lhe dar um sinal para que ela elaborasse. Ela apenas ficou parada com um olhar incerto e amedrontado. Eu insisti. Ela gritou? Bom, não exatamente um grito.
A voz dela era aguda e rápida, como um gravador tocando em velocidade abaixo do normal. Outra voz rompeu a multidão. Anotei enquanto mais informações jorravam de dezenas de vozes. Seu corpo estremeceu ao se mover e então ela simplesmente caiu no chão. Eu a vi mexendo no celular. Sabia que ela estava pedindo ajuda, mas eu não sabia o que fazer. Eu ouvia dizer que tinha ficado doente há 2 dias e que precisava de ajuda imediatamente. Presumimos que ela estivesse ao telefone com o serviço de emergência. Lembrei-me da atendente dizendo que ela poderia ser uma pessoa com transtorno de pânico e a fala acelerada teria sido motivo suficiente para suspeitar disso. Agradeci à comunidade pela ajuda e entrei no carro com meu parceiro. Ryan e eu fizemos algumas piadas durante a corrida. É o que fazemos depois de uma corrida ruim para lidar com o ocorrido. Algumas pessoas choram, outras ficam com raiva e tem a gente. Fa- Fazemos piadas sem graça entre nós. Foi isso que nos manteve na competição por tanto tempo. Nossas risadas cessaram quando notei Ryan coçando a parte de trás da perna. Ele estava arranhando a parte de trás do joelho até sangrar por cima da calça e gruindo. Qual que é o problema, cara? Percebi o pânico na minha voz, mas eu não liguei. Depois do que tinha acabado de ver, achei que estava lidando muito bem com a situação. Sei lá, eu acho que eu fui picado por alguma coisa. Eu consegui ouvir a força dos arranhões na voz dele. As pausas, a respiração pesada entre as palavras. Ele estava realmente se esforçando. Bom, não arranha isso, meu Deus. Me peguei olhando mais para ele do que para a estrada. Seu rosto estava vermelho como um tomate. Ryan? Eu perguntei. Ele não parecia bem. Na verdade, não parecia nada bem. Quando ele começou a tossir, pisei fundo no acelerador e liguei a sirene. Definitivamente tinha alguma coisa errada. Levei o mais rápido que pude para o hospital e ele morreu no dia seguinte. Conversei com uma enfermeira de lá que eu conhecia pessoalmente e ela disse que nunca tinha visto uma picada de inseto como aquela. Senti um mal-estar ao saber que estivera ali e não fizera nada. Senti-me culpado. Senti-me horrível até ela mencionar o cabelo. Estava caindo em tufos. Eu. Chris, eu nunca tinha visto nada parecido. Temos reações alérgicas o tempo todo. Mesmo alguns dos casos mais graves de anafilaxia não apresentam esse tipo de sintoma. Eu fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Perda de cabelo, queda de unhas, tudo. Aí ela mencionou a voz dele, aguda e rápida. Acordei ontem de manhã cutucando a parte de trás do meu joelho, onde havia uma pequena protuberância vermelha. Eu não sei o que fazer. Gente, mas é o segundo protagonista que virou camiseta de saudade. Porém, confesso que já estou calejada com isso, por quê? Porque sou fã de Game of Thrones. A próxima história se chama Goldsboro, Pensilvânia, não é mais seguro. Inclusive, me desculpe se eu falei o nome errado, é um nome muito difícil, gente. Tenho dificuldade, assim, com coisas que não são na minha língua, o que é perfeitamente natural. Mas, enfim, né? Tem pessoas que não estão preparadas para essa conversa. Inclusive, galera, de curiosidade, eu fui pesquisar a distância entre Arizona e Pensilvânia. E, gente, essa doença deu um baita de um rolê. Porque de Arizona para Pensilvânia são 33 horas de carro. Tá bom para vocês? 33 horas de carro. Oi, eu não vou falar isso em outro lugar. Eu tava aqui nos comentários e essa foi a primeira comunidade que me veio à mente. É grande e não tenho tempo para besteiras de boca em boca. Se tiver alguns erros aqui, dane-se. Eu não consigo controlar os tremores agora. Os remédios não vão fazer mais efeito. Isso é real. Então, aqui estou eu cuidando da minha vida no meio da cidade. Tudo bem. Bom, tudo está tão bem quanto poderia estar com a Casa Branca ocupada por aquele simpatizante do Ebola. Mas ei, eu não morri. Ainda. Isso me leva ao meu ponto. Acho que. Nem sei, eu só quero que todos vocês estejam informados. O pessoal do CDC chega com o emblema deles brilhando na lateral do carro e tudo mais. Aí eu, sendo o patriota curioso que eu sou, resolvi me aproximar do veículo todo cordial. Olá, o que pessoas tão simpáticas como vocês estão fazendo em Goodsboro? Acho que o tremor na minha mente pode ter me entregado. Eu tremo quando estou desconfiado e, amigos, eu estava tremendo como se esses dois engravatados tivessem acabado de me entregar. Os dois me olharam de cima a baixo, aqueles arrogantes, homem e mulher. O velho gordinho com cara de muito importante e a garota era uma criaturinha apagada, sem importância nenhuma, mas o velho falou. Só de passagem. Sabe de algum lugar onde possamos tomar um café? Se eles quisessem um café, eu era o presidente Lincoln. Eu não sou. Ele. Ele está morto.
Enfim, eu disse para eles me seguirem e os ouvi cochichando atrás de mim. Naturalmente, me virei e perguntei o que estava acontecendo e recebi olhares vazios. Simplesmente nada. Foi isso. Dei a eles umas indicações sobre onde tomar café a apenas alguns quarteirões de distância e me virei como se fosse embora, só que eu não fui. Me esgueirei para fora da vista deles até que chegassem ao restaurante. Entrei num banco ali perto e os desgraçados não viram nada. Agucei os ouvidos para ouvir e finalmente consegui captar algumas coisas que estavam sendo sussurradas. Então, peguei meu fiel bloco de notas e lápis e comecei a anotar. Você viu aquele cara que falou com a gente? O maluco de bermuda? Ele tinha uma mancha vermelha na parte de trás do joelho. Está aqui também. Bom, cada fibra do meu ser me dizia para sair dali o mais rápido possível, mas eu continuei obedecendo. Está realmente começando a se espalhar. Enviaremos uma varredura na próxima semana. Deve ser por volta de. Depois disso, eles começaram a falar um monte de besteira aleatória, mas eu dei uma olhada em alguns blogs alternativos. Podem nos chamar de malucos, mas a gente posta a verdade. E a mancha vermelha foi associada a algumas coisas que estão surgindo em cidades pequenas pelo país. A coisa toda suga todo o seu sangue, arranca seus dentes, te cobre de lesões. Uma coisa muito nojenta mesmo. Acho que o governo está usando o ISIS e o Ebola para mascarar a verdadeira ameaça. Temos algo sério vindo por aí e está sendo mantido em segredo. Acho que eu tenho a mancha vermelha, então apenas manda essa mensagem para quem você puder. Por mim, por favor. Eu achei a forma com que esse personagem escreveu essa história, né, o ponto de vista dele extremamente acelerado, então, talvez ele tenha pego uma mutação, assim, dessa doença que deixou ele acelerado mais rápido do que os outros antes de morrer. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A próxima história se chama Meu Melhor Amigo Morreu na Semana Passada. Essa é um pouquinho grotesca, tenho que confessar pra vocês. O nome dele era Paul e éramos melhores amigos desde os 6 anos, quando ele se mudou pra casa ao lado. Ele foi meu melhor amigo. Bom, meu melhor em tudo, durante toda a minha vida que eu consigo me lembrar. Ele foi meu primeiro amigo, meu primeiro namorado, o primeiro garoto que partiu meu coração, embora tivéssemos 12 anos, então leve isso em consideração. O idiota resolveu morrer justamente na única vez em que eu não podia voltar para ele, enquanto eu estava num cruzeiro no meio do oceano com os meus pais e sem sinal de celular. Eu o vi um dia antes de viajar e tudo mais. Ele me acompanhou até o aeroporto, me deu um abraço de despedida, e ele estava inteiro, saudável e perfeito, e agora ele está morto. Eu cheguei a tempo do funeral por um triz. Você pensaria que seria um acidente, certo? Um jovem saudável de 20 anos morto em menos de uma semana? Mas não. Ele ficou doente. É por isso que eu tô escrevendo isso. Em menos de uma semana, Paul passou de um rapaz perfeitamente saudável para morto. Perdi tudo e cheguei a tempo do funeral por um triz. Meu avião pousou menos de uma hora antes da decolagem e lá estava o tio do Paul esperando. Parei no primeiro trânsito, meus pais esbarrando em mim e outras pessoas resmungando, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada assim que o vi, e acho que comecei a chorar antes mesmo dele dizer qualquer coisa. Tivemos que acelerar o caminho todo para chegar a tempo do funeral, mas conseguimos. Quando cheguei lá, todos estavam fofocando loucamente, o que não é incomum em um funeral no sul dos Estados Unidos. Era tudo um monte de ele disse, ela disse, mas não eram coisas normais. Geralmente as fofocas são sobre como a mãe dele está tendo um colapso nervoso ou como o irmão começou a beber. Esse é o tipo de fofoca típica de um funeral. Mas isso era tudo sobre o Paul. Primeiro, eu vi pessoas se perguntando por que não havia caixão e por que não tinha acontecido um velório, o que é um grande tabu por aqui. Então aquela mexeriqueira que mora na rua Harper, a Ruby, que sempre tem o nariz em tudo, enfiou a cara nisso. Ela nos disse que o corpo do Paul estava muito nojento, e ela realmente usou essa palavra, nojento, para ter uma cerimônia de despedida, que ela tinha visto homens com aqueles macacões azuis e branco pegando ele em casa. Depois, a amiga odiosa dela, a Joan, que deve ser até pior que a Ruby, entrou no papo dizendo que tinha aparecido para visitar, que para ela é só uma forma bem bonita de dizer espiar. E mesmo que não a tivessem deixado entrar na casa, ela disse que viu o Paul pela janela. Ela disse que o cabelo dele tinha caído e que os olhos dele estavam vermelhos, como se estivessem sangrando. Eu apenas sacudi a cabeça e me afastei, porque aquelas duas velhas fofoqueiras fariam qualquer coisa por um show, mas então eu tive que parar e pensar. A família do Paul era toda de bons batistas do sul e era bizarro que eles deixassem o filho ser cremado. Mesmo que Paul e eu não acreditássemos nessas coisas, seus pais tinham certeza de que, quando o arrebatamento acontecesse e Jesus nos chamassem, precisaríamos dos nossos corpos e que as pessoas que fossem cremadas estariam lascadas. Mas não havia caixão no funeral, e isso era certo. Eu fui para fora para sentar nos degraus da igreja e puxei meu celular do bolso e liguei para o Paul. Eu só queria ouvir a mensagem de voz dele.
ouvi-lo falar mais uma vez. Mas meu celular não tinha sinal e percebi que nunca tinha desligado o modo avião quando voltei para os Estados Unidos. Dentro de alguns minutos, meu celular estava de repente me notificando tudo o que eu havia perdido na última semana. Mas eu só tinha um pensamento e era o Paul. Primeiro, eu cheguei a checar as mensagens de texto e tinha algumas dele. Nada em comum. Apenas queria que você estivesse aqui e não estou me sentindo bem. Por que você não está em casa para fazer uma sopa de galinha para mim? E coisas assim. Mas no Snapchat, eu só consegui assistir os vídeos uma vez, mas nunca vou esquecer deles. Ruby e Joa não estavam exagerando. O Paul estava horrível. Pior do que horrível. Pior do que qualquer coisa que eu já vi em um filme de terror. Eu mal conseguia dizer que ele ainda era o meu Paul. Ele estava falando, mas falava tão rápido que eu não conseguia entender nada do que ele dizia além do meu nome repetidamente, mas em um tom agudo como se tivesse inalado gás hélio. Em todo lugar que eu olhei no rosto dele, algo estava errado. Metade dos dentes dele estavam faltando, as bochechas cheias de hematoma, e como Joe havia dito, o cabelo dele tinha caído quase tudo. Antes que eu pudesse até tentar entender o que estava vendo, muito menos tentar entender o que ele estava dizendo, os vídeos acabaram e o aplicativo idiota não me deixou assisti-los de novo. Eu nem sei se eu conseguiria assisti-los de novo, aliás. Em menos de uma semana, meu melhor amigo foi de perfeitamente saudável para aquilo, para algo que quase não conseguiria suportar ver na tela e ninguém aqui tá falando sobre isso. É como se todos tivessem simplesmente seguido em frente e esquecido. Ontem à noite eu ajudei a família dele a espalhar as cinzas dele perto do lago onde passamos a maior parte do verão. Eu pensei que talvez isso me faria sentir melhor, mas tudo que eu consegui foi uma picada enorme de mosquito atrás do joelho que não para de coçar e nem um pedacinho de paz de espírito que eu esperava. Deve haver algo acontecendo, mas ninguém quer falar sobre isso. Quando eu tentei conversar com os meus pais ou com os pais do Paul, eles apenas disseram: as coisas são como são, e isso foi a vontade de Deus. Eu não acho que Deus quisesse que isso acontecesse com Paul. Mais uma protagonista que foi de Comes e Bebes. Inclusive, essa protagonista se chama Amy, porque o nome do user da pessoa que escreveu essa história é Amy, então vamos assumir aqui que é o nome da personagem também. E aí eu fui fuçar nos comentários, como vocês sabem que eu sempre faço isso, e teve uma pessoa que estimou que a Amy teria entre 12 horas e uma semana de vida apenas. Então, olha como esse vírus é bizarramente mortal. Você acha que você sobreviveria se um vírus desse realmente existisse? Bom, a próxima história se chama Meus pais morreram e a minha esposa está desaparecida. Deixe-me começar dizendo que, embora quase todo mundo no mundo acha que Nova Jersey é um lixo onde nada dá certo, eu cresci lá e juro que nunca vi nada parecido com isso. Ontem à noite, minha esposa e eu estávamos a caminho de Howell, onde eu cresci, com nossos 3 filhos. Era o aniversário do meu pai, então decidimos surpreendê-lo. Fazia um tempo que eles não viam as crianças, quase 2 anos na real. Então decidimos de última hora fazer a viagem de uma costa a outra e fazer uma grande festa. A viagem foi ótima. Conseguimos mostrar aos nossos filhos vários pontos turísticos e outras coisas, mas eu definitivamente me aliviei quando chegamos a Nova Jersey. Paramos e tudo parecia exatamente como eu me lembrava. Howell era uma cidade pequena e tranquila, nem perto de tão movimentada quanto suas vizinhas, e este dia não foi diferente. Vi minha mãe aparecer na janela quando paramos e, enquanto estávamos saindo no carro e desprendendo nossos gêmeos de 2 anos das cadeirinhas do banco de trás, ela saiu correndo. O que se seguiu é praticamente o que você esperaria. Muitos abraços, muitos beijos e muitos. Eu não sabia que vocês estavam vindo. Esse tipo de coisa. Depois que terminamos com tudo, entramos e nos instalamos. Minha mãe deixou bem claro que poderíamos ficar o tempo que quiséssemos. Como eles moram em uma cidade pequena, estilo rancho, houve um pequeno problema com a arrumação para dormir. Colocamos nossos filhos no quarto de hóspedes no porão mobiliado e minha esposa e eu ficamos no quarto dos nossos pais, apesar de termos tentado ao máximo recusar. Eles disseram que não se importariam em acampar no sofá, já que meu pai costumava ficar acordado até tarde assistindo televisão de qualquer forma. Depois que todos nós desfizemos as malas e outras coisas, minha esposa e eu pegamos os presentes para o meu pai. Quando os levamos, ele estava sentado à mesa conversando alegremente com a minha mãe, mas estava coçando a parte de trás da perna e eu não dei muita importância. Assim que ele viu os presentes, parou e começou a nos agradecer. Ele ficou encantado com as camisetas que tínhamos comprado para ele e os álbuns de fotos que tínhamos feito nos primeiros anos dos gêmeos. O que ele mais amou, no entanto, foi a vara de pesca de última geração que tínhamos comprado para ele. Sendo um nativo de Nova Jersey, meu pai era um pescador ávido e, quando eu era jovem, ele sempre me levava para a Bahia para pescar caranguejos e outras coisas assim. No momento em que ele pegou a vara nas mãos, ele começou a prometer que iríamos no dia seguinte e que, se eu conseguisse convencer as crianças a irem, ele adoraria tê-las também.
Eu disse a ele que nada me agradaria mais. Naquela noite pedimos pizza. Me afastei das festividades o tempo suficiente para pegar alguns canoles em uma padaria local, pois eram os doces favoritos do meu pai. Quando voltei, todos nós nos divertimos muito. As crianças experimentaram seus primeiros canoles. Nosso filho de 7 anos realmente gostou e comeu provavelmente muito mais do que deveria. Os gêmeos adoraram a atenção que estavam recebendo da avó e do avô, que eles rapidamente começaram a chamar de vovô e vovó. Até minha esposa ficou surpresa com o tamanho das fatias de pizza e o fato de que você tinha que dobrá-las para conseguir dar uma mordida com segurança. Continuamos nossas festividades muito depois de escurecer. Minha esposa e eu colocamos as crianças na cama por volta das 8 e voltamos e oferecemos para comprar algumas bebidas para os meus pais. Minha mãe nos agradeceu, mas disse que ela e meu pai estavam pensando em ir para a cama. Meu pai olhou para cima, mas estava preocupado com o que quer que estivesse coçando na parte de trás de sua perna. Quando perguntei qual era o problema, minha mãe me disse que meu pai tinha uma erupção cutânea. Ela disse que havia começado a coçar no dia anterior e simplesmente não parava. Ela o aconselhara e provavelmente o importunara muitas vezes para simplesmente ir examiná-la, mas meu pai nunca foi de ir ao médico, então ele optou por cuidar sozinho com um pouco de loção. Pelo que eu pude perceber, não tinha feito nenhum bem a ele. Sugeri que talvez ele estivesse tendo uma reação a alguma coisa, como uma picada de abelha ou uma picada de inseto, e ele disse que era provável. De todo modo, eles acabaram decidindo ir dormir cedo e a minha esposa e eu pudemos escapar para um bar local por algumas horas. Quando voltamos, tropeçamos alegremente em seu quarto e dormimos. Acordei às 6 da manhã com a minha esposa gritando. Quando saí do quarto, a encontrei sobre o sofá. Meu pai estava lá, mas tudo em sua aparência me dizia que não era ele. Não podia ser. O cabelo que ele tinha deixado, bastante considerando sua idade, estava em massas acinzentadas no chão e nos braços do sofá. Sua pele não estava apenas avermelhada, ela havia ficado roxa e preta como se estivesse coberta de hematomas e vergões. Ao me aproximar, meu corpo tremendo, vi suas orelhas. Suas malditas orelhas e olhos estavam sangrando. Não apenas um pouco, não uma quantidade inofensiva. Havia sangue por todo o sofá, na sua camisa e até na sua calça de pijama. Enquanto eu olhava horrorizado, vi que minha esposa agora estava olhando para a extremidade oposta da sala. Foi quando eu percebi que não era apenas o meu pai. Minha mãe estava sentada na poltrona imóvel. Embora alguns fios de cabelo ainda estivessem presos no couro cabeludo, a maior parte dele havia caído sobre os ombros e o colo. Seu rosto também estava ensanguentado, mas a maneira como ela estava sentada. A sua boca estava aberta e não havia dentes. Seus dedos também não tinham mais unhas. Parecia que ela havia arranhado a cadeira e simplesmente desmaiara. Dentes, cabelos e unhas se acumulando em seu colo em uma massa. Senti a bile começar a subir na minha garganta e corri para o banheiro. Então minha esposa começou a gritar de novo. Ela não estava mais na sala. Ela estava no porão. Nossos filhos tinham estado no porão. Eu não consigo descrever o que aconteceu. Os meus gêmeos, meus meus lindos gêmeos. Chamei a ambulância. Minha esposa estava abraçando todos os nossos filhos quando a encontrei. Quando a ambulância chegou, eles trouxeram policiais e pouco depois outros homens chegaram vestindo roupas e máscaras de plástico. Eles levaram meus pais, levaram os meus filhos, então eles levaram a minha esposa também. Fiquei sentado no hospital o dia todo e não ouvi nada. Eu não sei mais o que fazer. Eu posso sentir essa coceira na parte de trás da minha perna, mas eu não quero coçar. Estou tentando me distrair agora, tentando descobrir o que diabos está acontecendo. Pesquisei algumas coisas e vi postagens anteriores que parecem com o que está acontecendo comigo. Eu não sei se são a mesma coisa, mas e se forem? O que diabos está acontecendo? Eu trago algumas atualizações. Depois de horas no saguão, eu fui informado que o meu filho e a minha esposa foram transferidos para a UTI. Os médicos pediram para que eu também me internasse para fazer exames. Cedi aquela picada estranha na minha perna e eu não consigo parar de coçar. Embora me tenham pedido para desligar o telefone, ainda pretendo atualizar quando eu puder. Outra coisa, os médicos me levaram para um quarto vazio e simplesmente me deixaram. A enfermeira entrou e verificou meus sinais vitais depois de cerca de 20 minutos de espera, mas não disse nenhuma das leituras. Ainda não tenho informações sobre o estado da minha esposa ou do meu filho, apesar das minhas perguntas constantes. Finalmente vi um médico. O sobrenome dele era Brunswick. Ele me disse que eu tenho uma frequência cardíaca elevada. Há um zumbido nos meus ouvidos que eu não consigo me livrar e minha cabeça parece que vai explodir. Eles querem fazer testes mais extensos em mim. Quando perguntei sobre a minha esposa e meu filho, ele disse que ia verificar se conseguia me dar alguma informação e saiu do quarto. A mancha vermelha está coçando cada vez mais agora. Parece que toda a parte de trás da minha perna está em chamas.
Eu cocei até sangrar e embora eles continuassem me dizendo para parar, eu simplesmente não consigo, isso dói muito. Ainda não estou em quarentena oficial, eu acho, mas acho que tenho o que quer que seja isso, e eu continuo escondendo meu telefone sempre que alguém passa. Espero a Deus que eu consiga manter vocês informados. Tem alguns minutos que o médico voltou. Ele não disse nada a princípio, então esperei o pior. Meu filho está morto. Minha esposa, disseram eles, está perdendo o cabelo agora e coçando tanto que as unhas estão começando a cair. Minhas unhas também estão começando a ficar estranhas e continuo tendo a sensação de líquido nos ouvidos. Finalmente, desmoronei e contei ao médico tudo o que estou sentindo. Ele saiu depois. Acho que eles estão voltando para me pegar em breve. Acho que não poderei mais atualizar. Sinto muito se trouxe isso pra alguém, se por acidente trouxe isso pra minha família ou com a minha família. Sinto muito por assustar a todos e por causar mais pânico. Mas eu não podia simplesmente não investigar isso. Minha família, ou o que restou dela, estava em perigo. Agora só espero que a minha esposa morra rápido e que eu siga logo depois. Eu sinto muito, pessoal. Acho que o médico está vindo agora. Essa é minha última atualização. Fiquem seguros. Você já verificou se na parte de trás do seu joelho, por acaso, não tem uma picada? Aliás, eu fui fuçar nos comentários novamente e eu achei muito interessante como o pessoal do No Sleep vai entrando assim de verdade na história e também vai entrando como personagem, falando do seu ponto de vista. E aí teve uma pessoa que comentou que mora a 45 minutos da cidade aí onde tudo aconteceu. E aí ele disse que da janela do escritório ele viu uma pessoa esquisita cambaleando pela rua. E aí ele chamou a polícia e a polícia disse pra ele que já haviam ligado várias e várias vezes por conta desse mesmo cara, mas que eles iriam resolver a situação. E ele também disse que está achando estranho porque na cidade dele tá uma movimentação assim bizarra de policiais e agentes de saúde pública. Bom, no próximo eu contarei de duas em duas histórias porque elas são bem mais curtinhas. A primeira se chama O que diabos está acontecendo em Jackson, Mississippi? E a segunda se chama Eles estão vindo atrás de mim. Eu trabalho numa pizzaria há 7 anos. Trabalho todos os dias, faltando apenas em raras ocasiões em que me sinto péssimo. Já recebi propostas indecentes em troca de pizza, aceitei toneladas de narcóticos como gorjeta, fui assaltado, meu carro foi roubado e ouvi alguém ser esfaqueado, mas nada se compara ao nível de loucura que presenciei nas últimas 2 noites. Veja bem, eu trabalho no turno da noite quase todas as noites aqui. Isso significa que eu pego as corridas mais barra pesadas. Motéis de quinta categoria, casas caindo aos pedaços e apartamentos em bairros pobres. A maioria dos clientes não é tão ruim. Geralmente, mas às vezes você tem que atravessar um monte de gente tentando te intimidar para chegar até aquele cliente que não dá gorjeta. Essa garota era uma delas. Estávamos quase saindo para a noite por volta das 11h30 e eu estava terminando alguns trabalhos finais quando o telefone tocou. Vi o identificador de chamadas e lancei um olhar suplicante para o meu gerente. Ele atendeu com um suspiro e anotou o pedido. 15 minutos depois, eu estava a contragosto carregando meu carro e seguindo pela rodovia até Paininou, o buraco da nossa área de entregas. Atravessei a multidão que se aglomerava no corredor e, cautelosamente, aproximei-me do terceiro andar batendo na porta no final. Ninguém respondeu. Bati com força como um policial e um sonoro "pizza" irrompeu do meu jeito. Quase dei um pulo quando a porta se abriu. Um monstro estava parado na entrada me encarando. Olá, Jason. A voz era familiar, mas o rosto não correspondia. Nada naquela pessoa parecia familiar. Ela tinha a aparência de uma vítima de ataque de elite. Senhora Sharon? Sharon era uma jovem, mais ou menos da minha idade. Ela sempre tinha cabelos longos e olhos castanhos esverdeados vibrantes. Seu sorriso geralmente iluminava o corredor. Ela era uma pessoa gentil, pedia comida quase todas as noites e nunca dava gorjeta, mas sua personalidade quase compensava. Mas quem quer que estivesse me encarando não era Sharon que eu conhecia. O longo cabelo preto havia caído, formando mechas de comprimentos aleatórios. Seus olhos cor de avelã agora eram negros, fundos no rosto e quase sem vida. Uma crosta vermelha se acumulava ao redor de suas pálpebras e lóbulos da orelha. Seu belo sorriso era uma careta. Seus lábios estavam repuxados, revelando que faltavam alguns dentes. Ela estendeu a mão para pegar a sua pizza. Suas unhas multicoloridas de sempre haviam sumido. Na verdade, não havia unhas. Instintivamente dei mais alguns passos para trás em direção à escada. Ela abriu a boca para falar, mas um murmúrio ininteligível saiu de sua boca. Balancei a cabeça, larguei a pizza e corri para as escadas. Eu não ia ficar ali. Que se dane o dinheiro. Algo estava muito errado. Hoje recebi uma ligação dizendo que o motorista que estava de plantão faltou. Cobri o turno dele e encontrei mais algumas pessoas nessa situação.
Que diabos está acontecendo? Percebi que isso está acontecendo no país todo. Por que ninguém está noticiando isso? Temos um aeroporto importante aqui perto. Essa droga não pode se espalhar. Eu liguei para o trabalho e me tranquei no meu quarto no apartamento. A namorada do meu colega de quarto acabou de gritar. Ela disse que um dente caiu enquanto ela escovava os dentes. Alguém me explica o que está acontecendo, por favor? Coulter, Pensilvânia, é uma cidade com pouquíssimos habitantes e um problema muito sério. Só temos uma estrada para sair da cidade e agora ela está bloqueada por vários caminhões grandes guardados por homens armados. Pessoas morreram e nós, que ainda estamos aqui, estamos com muito medo. Essa manhã, quando fui aos Correios buscar a minha correspondência, havia várias pessoas aglomeradas em volta das caixas postais conversando. Isso não é incomum. Cidades com menos de 500 habitantes tendem a ser o tipo de cidade onde todos se conhecem. O que era incomum era o tom de conversa, sombrio com um toque de pânico. Enquanto pegava minha correspondência, ouvia a conversa dos meus vizinhos. 3 pessoas haviam sido encontradas mortas nas últimas 24 horas. 2 em suas casas, uma na rua em frente ao quartel dos bombeiros. Ninguém parecia saber a causa da morte, mas aparentemente o homem encontrado de bruços no asfalto parecia ter sido espancado até a morte. Ele estava coberto de hematomas e tinha sangue por todo o rosto e pescoço. Havia rumores de que outros 2 corpos estavam em condições semelhantes. Sempre encaro as fofocas da cidade com um pé atrás e tratei essa notícia como sempre. Peguei a minha correspondência e fui para casa. Algumas horas depois, ouvi gritos vindos de fora. Espiei pela janela e vi o rapaz de 19 anos que morava a algumas casas de distância caminhando pela rua gritando obscenidades e gesticulando com os braços. Ele era uma das poucas pessoas na cidade com quem eu realmente convivia, então corri para fora para ver se ele estava bem. Quando me aproximei, ele se virou para mim e soltou um grito agonizante antes de cair no chão. Encolheu-se em posição fetal e chorou por um instante antes de perder a consciência. Eu queria consolá-lo, mas não queria tocá-lo. Suas lágrimas eram tão vermelhas quanto o sangue que escorria de seus ouvidos. Seu cabelo loiro estava com falhas em vários pontos da cabeça e a mão que eu conseguia ver estava sem 3 unhas. Ele parecia muito, muito doente. Corri para dentro e liguei para o 911, mas a atendente desligou na minha cara quando eu disse onde estava. Tentei várias vezes, mas todas as ligações terminaram da mesma forma. 15 minutos depois do meu amigo desmaiar, uma caminhonete parou no local onde ele estava caído. Pela janela, vi 2 homens vestidos com macacões de plástico branco da carroceria e caminharem cautelosamente até o homem na rua. Vi um deles verificar o pulso antes de o pegarem no colo e colocarem na carroceria da caminhonete. Eles foram embora. Pensei que tudo tinha acabado. Lavei as mãos e peguei o telefone para ligar para minha irmã, mas em vez de tocar, ouvi uma voz robótica feminina dizendo que todas as linhas estavam ocupadas. Uma hora depois, eu ouvi gritos. Segundos depois, tiros foram disparados. Abri as cortinas mais uma vez. Não consegui distinguir se era o mesmo caminhão ou apenas um parecido, mas havia 4 ou 5 homens com aqueles ternos brancos descendo a rua. Observei-os entrarem em uma das casas e ouvi uma mulher de meia idade que morava lá começar a gritar antes de ser silenciada pelo som de um tiro. Quando eles se dirigiram para a próxima casa, peguei meu rifle e corri. Saí por uma porta lateral da minha casa que dava para o lado oposto ao deles e corri pelo meu quintal até a mata. Permaneci escondido enquanto observava alguns dos meus vizinhos bem intencionados saírem para confrontar os forasteiros. Os homens de branco os abateram sem hesitar. Corri pela mata até chegar a estrada acima e foi então que vi a barricada. Não havia saída. Coulter é cercada por árvores por todos os lados. Usei-as para me esconder enquanto caminhava até o final da cidade e desci até a margem de um rio, que corre ali ao lado. Tentei ignorar os sons dos meus conterrâneos sendo massacrados à distância enquanto retornava à civilização. Cheguei a uma cidade próxima há pouco mais de uma hora. Sentei-me atrás de uma casa para planejar o meu próximo passo, e é lá que eu estou desde então. Não consigo ligar para minha família ou amigos. Eu não quero colocá-los em perigo. Há uma grande chance de aqueles homens terem entrado na minha casa e percebido rapidamente que eu fugi. Eu sou um foragido. Usei meu celular para procurar notícias locais e nacionais sobre o que está acontecendo e eu não encontrei nada. Verifiquei o Facebook e o Twitter e ninguém estava falando sobre isso. Entrei no Reddit e encontrei o que procurava na página inicial. Criei essa conta caso estejam vasculhando meu computador em casa. Eu quero garantir que isso não desapareça. Seja lá o que for isso, está se espalhando e alguém não quer que você saiba. Eu vou me livrar do meu celular para que não possam rastreá-lo e desaparecer de volta para a floresta. Eu não posso ficar perto das pessoas.
A última coisa que preciso é ser responsável por vidas inocentes perdidas no fogo cruzado caso aqueles homens me encontrem. E se essa erupção na parte de trás da minha perna for um indício de que algo está por vir, também não quero que mais ninguém me encontre. Inclusive, olha que bizarro, você mora numa cidadezinha pacata e aí de repente agentes do governo começam a invadir a casa dos seus vizinhos e executar eles bem na sua frente. Eu acho que eu também fugiria, tá? Eu acho que eu fugiria. Eu tentaria sobreviver de alguma forma, mesmo sabendo que se foi por conta do vírus eu provavelmente estaria condenada, mas eu tentaria. De todo modo eu tentaria, entendeu? Bom, as próximas 3 histórias se chamam: a primeira, o que tá acontecendo? Pensei que fosse só na minha cidade. A segunda se chama Doente em Dave, Flórida. E a terceira, eu encontrei um médico morto. Na noite passada, eu cheguei em casa depois de visitar a minha avó e minha cidadezinha virou um inferno. Eu nem sei por onde começar, mas eu preciso dizer algo e, honestamente, todos os outros lugares onde tentei falar foram fechados ou simplesmente me ignoraram. Eu frequento esse sub como espectador e vi várias postagens, e foi aí que eu percebi que isso não tá acontecendo só na minha pequena área. Eu moro no meio oeste, eu não vou dizer exatamente onde. Se alguém que lê isso está por perto, quero garantir que você não venha procurar pela verdade. É muito perigoso e eu não quero isso na minha cabeça. Como eu disse, eu acabei de voltar de visitar a minha avó. Ela mora a cerca de 2 horas de carro da casa que compartilho com a minha irmã e a minha sobrinha. Originalmente, minha irmã ia vir comigo, mas anteontem a minha sobrinha teve uma febre muito alta, então a minha irmã decidiu ficar em casa com ela. Quando eu estava saindo, ela começou a reclamar de uma picada ou erupção na parte de trás do joelho, mas eu não dei muita importância. Está ficando frio e com isso acontece as aranhas que entram em casa, e picadas são bem comuns. A viagem para ver a minha avó foi boa. Eu passei a noite no quarto de hóspedes dela e saí no dia seguinte para evitar ter que ir à grande reunião da igreja dela. Como eu disse, eu voltei ontem à noite. Agora, a nossa cidadezinha não é exatamente o lugar mais animado quando eu cheguei. Estava morta. Como uma maldita cidade fantasma. Quase nenhum carro nas ruas, ninguém nas calçadas. Apesar de estar tão frio lá quanto no Ártico, geralmente você vê algumas pessoas andando pela cidade quando chega. Era apenas 8 da noite de um domingo, afinal. Mas naquela noite, nada. Quando eu cheguei em casa, foi aí que o mundo desmoronou. Eu abri a porta e antes que eu pudesse terminar de chamar a minha irmã para avisar que tinha chegado, eu a vi sentada no chão da sala de jantar. Ela estava com a minha sobrinha nos braços, balançando para frente e para trás e chorando com um choro agudo. Quando eu disse o nome dela, ela levantou a cabeça e foi quando eu vi. Os olhos dela estavam sangrando. Ela estava suando muito e a sua pele estava manchada e vermelha. Ela abriu a boca para chorar e seus dentes estavam pela metade. Seu cabelo também estava caindo em tufos. Minha sobrinha já havia partido. A expressão no rosto dela é algo que eu preferia não reviver, nem mesmo para informar a todos vocês. Eu corri até elas tentando pegá-las nos braços, mas o meu único pensamento naquele momento era levá-las ao hospital o mais rápido possível. Enquanto tentava ajudar a minha irmã a se levantar, ela gritou e se debateu. Sua voz estava errática, ela falava rápido em um tom estridente e eu não conseguia entender o que ela dizia. Eu peguei o meu celular para ligar para o 911, mas eu não consegui sinal. Corri para o telefone fixo e tentei discar. Devo ter tentado pelo menos umas 50 vezes, mas só dava mensagem de linha ocupada. Isso é possível? Eu tentei correr até a casa dos vizinhos, mas era como um pesadelo. Em todas as casas que eu verificava, haviam pessoas mortas e as que estavam vivas pareciam estar em pior estado do que a minha irmã. Sem dentes, sem cabelo, sangrando pelos ouvidos e olhos e delirando como lunáticas. A única coisa que eu consigo pensar é que estavam com febre alta. A pele da minha irmã estava em chamas. Eu tentei voltar sozinho para levar a minha irmã até o carro, mas ela ficava perdendo e recuperando a consciência enquanto eu a carregava. De vez em quando, ela acordava gritando que estava com calor e me arranhava. Isso era o pior. As unhas dela não paravam de cair enquanto ela fazia isso. Começamos a dirigir, mas o caminho que eu tinha entrado estava bloqueado por carros pretos enormes. Eu não conseguia enxergar muita coisa porque os faróis estavam brilhando direto no meu para-brisa. Ouvi alguém gritar comigo por um megafone mandando voltar para casa. Disseram que a situação estava sob controle e que especialistas estavam a caminho para nos ajudar. O que diabos isso significa? Especialistas? A minha irmã estava morrendo e nos mandaram voltar na única estrada que saía da cidade. Eu não sei o que está acontecendo, e a única coisa mais próxima que vi foram uns caras com trajes de proteção biológica mexendo nos cadáveres e outros caras com trajes de proteção biológica apontando metralhadoras para mim toda vez que eu tentava me aproximar. A maior parte da cidade sumiu. Que droga. Eu acho que só sobrou eu. Eu tentei ligar para as pessoas e contar o que aconteceu, mas ninguém atende ou a ligação cai. Eu mandei e-mails para os jornais, mas sem resposta. Tentei até entrar em contato com o CDC, mas só me enrolaram. Me deixaram na espera e me disseram que preciso relaxar e ficar em casa.
Que droga tá acontecendo aqui? A minha irmã morreu ontem à noite, logo depois que chegamos em casa, tendo uma convulsão no chão, gritando por socorro com aquele gemido horrível sangrando pelos ouvidos. Foi quase ao mesmo tempo em que notei que a parte de trás do meu joelho estava começando a coçar. Isso foi há pouco menos de 24 horas. Meu cabelo tá caindo, eu perdi alguns dentes e uma unha. Eu tô morrendo de medo, eu tô apavorado. Eu sei que tô morto, eu já vi tudo acontecer. Alguém pode, por favor, me dizer por quê? Alguém sabe por que isso tá acontecendo? Primeiramente, eu não tô me sentindo muito bem, e se for o que eu tô pensando, não me resta mais muito tempo. Minha temperatura está alta o dia todo e pareceu uma erupção estranha na parte de trás do meu joelho que não some. Eu já usei pomada, gelo e tudo que eu consegui pensar para aliviar a coceira, mas nada funcionou. Eu continuo coçando na esperança de que finalmente passe. Essa é a pior sensação que eu já tive em toda a minha vida. Eu não fiz nada além de tomar comprimido atrás de comprimido tentando me livrar do que quer que eu tenha pego daquele sujeito doente e esquisito na lavanderia comunitária ontem. Eu estava tirando a roupa da secadora quando ouvi a porta abrir e pelo canto do olho vi alguém entrar lentamente na lavanderia. Normalmente, isso aí não é estranho, já que boa parte da vizinhança usa a lavanderia. Eu continuei tirando a roupa e percebi que alguém estava parado bem no canto do meu campo de visão. Olhei rapidamente para ele e nossos olhares se cruzaram. Rapidamente, voltei a olhar para as roupas, torcendo para que tivesse sido só uma alucinação ou algo assim. Sentindo o olhar dele ainda me perfurando, virei-me para ele e perguntei se podia ajudar. Foi então que o observei com mais atenção. Havia uma crosta marrom na lateral de sua cabeça que parecia sangue seco. Mechas do cabelo também pareciam estar faltando, dando-lhe a aparência de alguém que estava perdendo cabelo por causa de quimioterapia. Perguntei ao rapaz o que havia de errado e ele não me respondeu de imediato. Ele levantou o braço roxo e esverdeado, com hematomas à testa e enxugou o suor que escorria por ali. Devia ser por causa da secadora, mas eu juraria que senti o calor do corpo dele a poucos metros de distância. Ele perguntou se eu tinha terminado de usar a secadora, e eu disse para ele me dar um minuto e, o mais rápido que pude, joguei o resto das minhas roupas no cesto de roupa suja. Ele tentou sorrir para mim, revelando uma fileira de dentes com gengiva sangrando. Passei por ele quase correndo de volta para casa, tranquei a porta atrás de mim e joguei a cesta de roupas para o lado. Minha namorada estava no sofá e se perguntou por que eu parecia tão assustado. Contei a ela o que tinha acontecido e no final me senti um pouco melhor. Deixei pra lá pensando que ele estava sendo um pouco tímido ou talvez tivesse acabado de voltar de uma noite de MMA. Depois do jantar, sentei-me para assistir televisão e de repente não me senti bem. Senti um calor e uma forte náusea. Corri pro banheiro e vomitei no vaso sanitário. Minha namorada correu atrás de mim para ver se eu estava bem. Eu não me senti bem pelo resto da noite e na manhã seguinte. Minha namorada também começou a se sentir muito mal durante a noite. Nós dois acordávamos constantemente com as coceiras. Eu tentei levantar hoje de manhã para ir trabalhar, mas simplesmente não consegui sair da cama. A minha namorada também não. Liguei para o trabalho e meu chefe pareceu bem irritado. Ele acusou todo mundo de estar orquestrando algum tipo de greve porque estaríamos abertos no dia de ação de graças. Eu disse a ele que estava muito doente e desliguei o telefone. Cocei atrás do joelho e senti um caroço onde estava a irritação. E eu não consigo parar de coçar. Passamos o dia inteiro na cama e só estamos nos sentindo ainda pior. Depois de ler o que está acontecendo, eu acho que essa pode ser a nossa última noite juntos. Os telefones do Hospital Universitário Harper estão tocando há dias e a equipe está começando a diminuir. Já administramos uma equipe reduzida devido a uma grande parte da equipe supostamente adoecer e agora está muito pior. Não poderíamos ter esses profissionais de saúde já apresentando sintomas de doença perto dos pacientes, mas até nossos quartos estão ficando lotados agora e não acho que eles vão começar a voltar ao normal tão cedo. Você não pode andar por um corredor sem ouvir um paciente se mexendo, tossindo ou chorando, sem vê-lo com roupas esverdeadas, desmoronando-se. Tenho tentado fazer o meu melhor, mas isso não foi suficiente. O que é pior, eles me tiraram essa manhã. Não era nada rotineiro. Recebi uma ligação assim que cheguei de um funcionário superior da rede hospitalar. Eles foram contatados por uma das pessoas do conselho de administração, que por sua vez foi contatado por alguém do CDC sobre algo, e eles precisavam que eu fosse para Walson, uma cidade com cerca de 15 mil habitantes ao norte e oeste, cerca de uma hora de distância. Todas as minhas tentativas de questionamento foram imediatamente rejeitadas. Disseram que a única coisa que eu precisava saber naquele momento era que eu deveria largar tudo, limpar a minha agenda e ir imediatamente para a cidade, então eu fiz.
Cheguei antes do meio-dia. Normalmente, nessa época do ano, a cidade está lotada de turistas. Quando as folhas começam a mudar no outono, não é incomum que as pessoas de todos os Estados Unidos reúnam-se em cidades como Boston para passeios coloridos. Isso combinado com uma empresa de ônibus estar ali centrada, bem como uma série de outras atrações turísticas históricas, geralmente significa um enorme boom de negócios para a pequena área. Quando passei pelo centro da cidade, não havia uma alma viva nas ruas. Só parei quando cheguei ao Memorial da Assistência Médica. Não era o Hospital Universitário Harper, com certeza, mas pelo que entendi, cumpria sua função. Encontrar uma vaga para estacionar foi muito mais fácil do que eu esperava. Na verdade, o estacionamento estava quase vazio. Saí do carro, peguei minha pasta e entrei. O saguão principal estava vazio. Toquei a campainha várias vezes na tentativa de obter alguma informação de um funcionário da recepção, mas ninguém apareceu. Eu sabia que não podia ficar esperando o dia todo. Peguei meu celular e disquei para o número do gerente que havia me ligado, exigi o número do diretor que havia organizado minha viagem, disquei o número dele e esperei tocar. Quando já achava que não teria mais sorte por esse meio, ele me atendeu. Eu sou o Dr. Cameron, estou na cidade. O diretor ficou em silêncio do outro lado da linha por alguns instantes, emitindo alguns sons como se não soubesse como responder. Então pigarreou e perguntou se eu havia chegado ao Hospital Memorial. Respondi que sim e que não havia ninguém por perto. Ele ficou visivelmente confuso. Esclareci que não havia ninguém, nem mesmo o recepcionista no saguão principal. O diretor ponderou sobre isso antes de responder lentamente. Eu preciso que você tente encontrar alguém lá. Ela é médica no Hospital Memorial. Uma mulher. Uma mulher chamada doutora Miriam Corey. Se você conseguir encontrá-la, ela poderá lhe dar mais informações. O diretor começou a dizer algo mais, mas foi interrompido por uma violenta crise de tosse. Depois de um minuto sem que ele parasse de tossir, simplesmente disse que tentaria localizar a doutora Corey e encerrei a ligação. Dei mais uma olhada na entrada antes de sair. Levei meia hora, mas finalmente encontrei o escritório da doutora Corey. Durante todo esse tempo, fiquei quase enfeitiçado pelo fato de não haver absolutamente ninguém no hospital. Quartos de pacientes, saguões, salas de espera, até mesmo a cafeteria, nada. Para ser sincero, parecia que as pessoas simplesmente tinham se levantado e desaparecido. Havia casacos, bolsas, pilhas de revista, andadores, iPods, telefones, cadeiras de rodas, apenas coisas espalhadas por todo lado e ninguém por perto. As portas de metal que normalmente fechavam as janelas de atendimento estavam todas abertas. Todas as luzes ainda estavam acesas, mas não havia absolutamente ninguém. Senti uma aura estranha durante todo o tempo em que estive percorrendo os corredores e, francamente, eu estava mais do que pronto para ter todas as minhas perguntas respondidas. Eu sabia que se Corey não respondesse, teria que resolver a situação com o diretor. Eu bati na porta do escritório dela algumas vezes, mas não houve resposta. Tentei a maçaneta e estava trancada. Espiei pela pequena persiana da janela da porta o melhor que pude. Consegui distinguir o contorno de sua mesa, a luz acesa lá dentro, e um arquivo e alguém no chão. Arranquei a maçaneta e puxei com toda a força, sacudindo-a para frente e para trás, e nada. Larguei a pasta e dei um passo para trás, cambaleando para frente. Apoiei o pé contra a porta que estava rachada. Tentei várias vezes, mas a fechadura não cedia e a porta era muito resistente. Tinha alguma coisa errada lá dentro. Peguei a pasta e a arremessei contra a janela da porta, mirando os suportes metálicos dos cantos no vidro a cada golpe. O vidro trincou e se estilhaçou, e a persiana caiu no chão. Agora eu conseguia sentir um cheiro horrível. Prendendo a respiração, estendi o braço pela janela quebrada e girei a fechadura do outro lado. Quando ela cedeu, abri a porta com um estrondo. Recuei cambaleando, cobrindo o rosto e o nariz enquanto uma onda de fedor me atingia. Cheirava a podre, o fedor de vômito e fezes. Ao me aproximar com cuidado, avistei um jaleco branco. A mulher, deitada de bruços, tinha o cabelo preto preso em um coque, mas parecia fino demais. A pele ao redor do pescoço e das mãos estavam roxas e pretas, irregulares, como se tivessem sido atingida por contussões. Ela parecia ter sido espancada até a morte. Larguei a minha pasta, tapei a boca e o nariz com a mão esquerda e segurei seu pulso entre o polegar e o indicador. Não havia pulso. Foi então que percebi que ela não tinha unhas. Agarrei-a pelo ombro e virei-a de costas. O chão estava coberto de vômito seco e tufos de cabelo, e mais deles se soltaram quando movi o corpo. Cada centímetro de sua pele estava coberta de vergões irregulares, pretos, vermelhos, azuis ou roxos. Seus olhos estavam revirados e ao longo de toda a pálpebra inferior havia sangue seco acumulado. As laterais de sua cabeça também estavam cobertas. Quando sua boca entreaberta se abriu, percebi que faltavam a maioria de seus dentes. Vários deles estavam presos em suas bochechas, provavelmente haviam caído. Havia sangue em sua jaqueta e no seu vestido. Seu crachá,
manchado com um marrom avermelhado do sangue seco, mostrava a foto de uma mulher jovem, feliz e sorridente, com seus grossos cabelos negros presos em um coque. Ao lado da imagem, o logotipo do hospital e seu nome: Miriam Corey. Depois que saí do escritório, tentei ligar para o diretor, mas ninguém atendeu. Tentei ligar para a Universidade Harper, mas o telefone só toca. O mesmo anúncio repetindo sem parar. Eu não consigo falar com ninguém, mas sei que deveria estar aqui. Até o CDC não está atendendo o telefone. Quando eu finalmente consigo o contato, eu fico sendo jogado em espera o tempo todo. Mesmo quando digo que sou médico, fui instruído a estar aqui e que se trata de uma emergência. Com tudo o que está acontecendo, eu não sei o que fazer. O único motivo de eu estar postando isso aqui é porque eu pesquisei no Google algumas coisas e encontrei várias postagens sobre algumas coisas bem esquisitas. Eu não sei se vai adiantar alguma coisa, mas eu preciso que outras pessoas saibam que há algo muito sério acontecendo aqui. Algo que as notícias nem sequer mencionaram. A julgar pela Corey, diria que ela está morta há mais de um dia só pelo cheiro. A sua aparência, porém, sugere que já faz muito tempo. Vou atualizar essa informação conforme for investigando, mas por enquanto eu preciso aguardar e torcer por um telefonema. Não sairei daqui até que alguém entre em contato comigo. Se não receber nenhuma ligação nos próximos 5 minutos, eu vou tentar ligar para o diretor de novo. Por favor, avisem a todos que vocês conhecem para não saírem de casa. Trago atualizações. Eu tentei ligar para o diretor de novo, mas sem resposta. Tentei ligar para o Hospital Universitário Harper e para a CDC novamente, sem respostas. Procurei bastante no andar de baixo e ainda não encontrei ninguém. E eu tô aqui há horas. Depois de dar uma volta, decidi ir até a recepção. Encontrei alguns panfletos em uma sala de cópias atrás do balcão que pareciam ter sido feitos recentemente. São avisos para que todos fiquem em casa e minimizem ao máximo as saídas em público. Alguns listam o que parecem ser sintomas: queda de cabelo, manchas ou hematomas, marcas vermelhas na parte de trás das pernas, febre, tosse. Muitos deles parecem sintomas de gripe, mas nunca ouvi falar de uma gripe que faça você perder o cabelo ou ficar coberto de hematomas. Eu encontrei outro médico morto também. Ele estava entrincheirado em uma cabine no banheiro do segundo andar. Sua pele está roxa e ele parece ter muitas das mesmas marcas que Corey. Sangue caindo dos olhos e ouvidos, cabelo ralo. Muito desse cabelo estava no chão em tufos ao lado dele, sem unhas ou dentes também. Será que eles foram infectados com a mesma coisa? Seja lá o que for isso? Eu acho que encontrei também o lugar para onde todos foram. Eu tô saindo do segundo andar porque, pelo que pude perceber, não há mais ninguém aqui em cima. Estou indo em direção ao estacionamento de veículos de urgência e está escuro e nevando um pouco, mas acho que vi alguma coisa se mexendo por lá. Meu Deus, eu eu encontrei tantos corpos. Eles foram simplesmente colocados em fila, da cabeça aos pés. A maioria está coberta, mas parece que em alguns dos lugares o vento moveu as cobertas que ficaram encharcadas pela neve. Todos parecem iguais aos médicos. Não estamos lidando com uma ocorrência estranha ou algo do tipo. Essa é uma epidemia séria e mortal. Tenho tentado localizar todos os corpos que consigo encontrar e acho que me deparei com o pior. Haviam corpos queimando nas baias da ambulância. Levei um tempo para encontrar uma que estivesse aberta, mas há pilhas de corpos carbonizados lá dentro. Eu preciso voltar para o hospital universitário. Alguns dos pacientes que eu deveria atender hoje apresentaram os mesmos sintomas mencionados nos panfletos. E se a mesma coisa estiver acontecendo lá, agora mesmo? E se eu pudesse ajudar essas pessoas ou aliviar o sofrimento delas? Eu preciso sair daqui e levar o que eu sei de volta para casa. Precisamos criar protocolos de contenção. Podemos resolver isso, certo? Eu só consegui andar uns 20 minutos para fora da cidade. Assim que saí do hospital memorial, eu senti uma dor na parte de trás da perna, como se tivesse sido picado por uma abelha. Piorou, e agora eu não consigo parar de coçar nem por um instante. Eu também estou começando a sentir náuseas e tonturas. Acho que posso ter contraído isso, se os relatos de outras pessoas estiverem corretos, e não tenho dúvidas que estão. Será que tenho condições de voltar para o Hospital Universitário Harper agora e arriscar infectar todos que estão lá, que podem ou não estar infectados? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não consigo parar de coçar essa coisa e de limpar o meu nariz. Acabei de acordar na vala. Lembro-me de estar de volta à estrada tentando me concentrar em chegar ao Hospital Harper quando a coceira começou de novo. Pior do que nunca. E não consegui me controlar. Eu perdi o controle do carro e saí da estrada. Eu não sei quanto tempo eu fiquei inconsciente, mas a minha cabeça está latejando e está sangrando por um corte. Mesmo sabendo que é uma péssima ideia, que vai totalmente contra a forma como eu lidei com a situação, liguei para todos os paramédicos e finalmente consegui contato com eles que enviaram uma ambulância de outro hospital. Era isso, ou correu o risco de morrer com os ossos quebrados e possível hemorragia interna. Eles estão a caminho agora.
Avisei algo sério que está acontecendo e que possa estar infectado. Espero que tomem as devidas precauções. Dito isso, essa pode ser a minha última atualização, pois, se ficar em quarentena, não terei mais acesso ao meu telefone. Se essa for a minha última atualização, caso eles cheguem com protocolos em vigor e os procedimentos de quarentena prontos, preciso deixar com vocês o seguinte. Tenho pensado sobre o que isso poderia ser e, embora eu não seja de forma alguma um especialista, acho que há mérito na ideia de que possa estar relacionado com o Pandora vírus, descobertos recentemente. Há muito tempo existe o receio de que a mineração e o desmatamento possam liberar vírus ou bactérias nunca vistos pelos seres humanos por milhares ou até milhões de anos. Sobre muitas dessas coisas não sabemos nada. Aliás, nem sabíamos que existia até pouco tempo atrás e temo que os cientistas estejam brincando com fogo. Os vírus e bactérias modernas, assim como tudo mais, provêm de cadeias evolutivas. Isso significa que existem ancestrais que, por vezes, podem até chegar aos tempos atuais juntamente com ramos de suas árvores genealógicas evolutivas. Se for possível que essas coisas não sejam mortas, mas sim em estado de suspensão por milênios, se por um mero acaso minerarmos um local onde desenterramos algo assim, poderíamos estar diante do mesmo ancestral evolutivo que deu origem à peste bubônica ou à gripe espanhola, talvez até mesmo mutado para o HIV ou a ebola. Meu ponto é que, se essas mutações eram mortais, se algo do tempo, cepas desses vírus ou bacilo ancestral ameaçaram e até dizimaram populações inteiras, não há como prever o que isso poderia fazer agora. Nunca combatemos algo assim. Não tivemos tempo para estudá-la, testá-las, entender seu funcionamento. Em outras palavras, podemos estar enfrentando algo que quase dizimou a humanidade na pré-história sem que sequer soubéssemos. Eu sei que essa é uma ideia improvável, um tiro no escuro. Acredite, eu sei disso. Mas mesmo a possibilidade, isso poderia ser bem o fim da humanidade. A extinção em massa que irrompe o progresso do homem. Talvez seja essa coisa que está mexendo na minha cabeça, mas acho que eu tô começando a acreditar nos meus próprios devaneios. Me desculpa. Eu. Me desculpa, mas eu não consigo continuar escrevendo. Tem tanta coisa que eu quero contar pra vocês, tanta coisa que eu quero discutir, e se eu tiver sorte, talvez amanhã seja outro dia em que isso seja possível. Mas acho que eu não consigo manter os olhos abertos por muito mais tempo. Eu sei que os paramédicos estão vindo. Eu sei que eles vão me encontrar. Mas não sei se quero que eles me salvem. Fique em casa. Mantenha-se seguro. Mantenha-se saudável. Dr. Cameron. Gente, eu não sei vocês, mas eu achei simplesmente macabro essa história bizarra. E ela é desesperadora, porque a gente tá no ponto de vista dos personagens. E eles estão literalmente pegando o início do surto e eles não sabem dizer o que está acontecendo, não conseguem compreender que doença é essa, da onde que ela veio, e ela é extremamente mortal. Então, uma vez que você pegou, não tem o que fazer. Inclusive, uma pena que o universo aí dessa história foi finalizado. Eu gostaria que tivesse uma continuação, sabe? Algum personagem que de repente sobreviveu, ou que, tipo assim, as pessoas que, sei lá, são imunes ao vírus saem com certas deformidades, tipo, sem cabelo, sem unhas, sem dente, sabe, uma coisa assim, meio cidade infectada. Mas vocês entenderam. Gostaria de que tivesse continuação. Eu acho que tem bastante material aí nessa história pra ter sido continuado, sinceramente. Pra ter sido continuado? Tá certo isso? Enfim, se não tiver, vocês entenderam. A comunicação aqui cumpriu o seu papel importante, que é entender o que eu tô falando, e tá tudo certo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir histórias de terror. Inclusive, galera, vocês viram que eu fiz um anúncio lá da nossa competição de escrita, que o tema é Stalking, e vocês têm até o mês que vem para mandar as histórias lá referente ao tema de stalking. Eu vou deixar o link no comentário fixado com as regras e tudo mais. Então, se você ainda quer participar dessa competição, manda a sua história lá pro Reddit. Não esquece de conferir todas as regras, tá tudo lá explicado nas regras, tá, gente? Enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.